Muito bem, pessoal. Hoje vamos fazer aula de exercício, né? Então, a gente vai tentar fazer o máximo possível no final do capítulo. Tem provas anteriores também, mas tem gabaritos, né? Das provas anteriores no site, certo? Então, vamos resolver algumas dessas questões aí, de forma que a gente cubra todo o capítulo 7, certo? Ok? É de se esperar que você já tenha feito algumas dessas, certo? Final do capítulo 7. Tá? Ok? Então vamos começar com esse problema aí. Primeiro problema, certo? A gente sempre falou de solução da equação da onda no vácuo, né? Sem fonte, certo? Mas o que acontece se houver na região de campo, né? Onde você está determinando a equação diferencial do governo do campo, se houver densidade de carga, né? E densidade de corrente. Quais são as equações que vão governar, né? Qual é o que a gente obtém, certo? Então, esse é o problema. Mostre que, havendo uma distribuição de cargas ρ e uma distribuição de corrente J no vácuo, ou seja, na região de campos, obtém-se as seguintes equações diferenciais para os campos EH. Certo? Observe que as equações não são iguais, né? Quando o sistema é homogêneo, quando não tem fonte, isso aqui é zero, isso aqui é zero, isso aqui é zero. As equações são equações idênticas. Equação da onda homogênea. Quando tem fonte, você tem equação não homogênea e aparece quem vai determinar uma solução adicional, que é uma solução particular do problema, certo? Vamos mexer um pouquinho nas equações de Max e ver como é que se chega nisso. Então vamos começar. Você tem lá, rotacional de E, é no vácuo, né? Menos o quê? Lei de Faraday. Menos dB dt, menos μ0 dH dt, certo? Divergente de D, que é ε0E, é igual a densidade de carga, certo? Rotacional de H, agora nós temos corrente também, né? J mais dd dt, que é a densidade de corrente de deslocamento, que é o quê? ε0 dE dt. Né? E divergente de B, ou divergente de μ0H, que é divergente de H, dá na mesma, né? Igual a zero. Esse ε0 pode sair daqui e ficar aqui, certo? Porque a divergente de E é igual a ρ sobre ε0. Então é o mesmo procedimento. Aplica o rotacional, por exemplo, nessa equação. Aí você vai ter uma equação, a gente vai ter o rotacional de H e vai relacionar de volta com o campo elétrico, certo? Vamos fazer isso. Rotacional do rotacional de E igual, né? Menos μ0. Posso trocar a derivada no tempo com a derivada espacial. ddt. Aí você tem rotacional de H. Quem é rotacional de H está aqui embaixo. J mais dd dt, que é ε0 dE dt, certo? É só então destrinchando um pouco mais. O segundo meio vai ficar menos μ0 ε0 é 1 sobre o quadrado da velocidade da luz no vácuo. Menos 1 sobre C2. Vou botar isso aqui primeiro, certo? dE dt. Agora tem a segunda derivada aqui que eu esqueci, né? Vou botar lá. Menos μ0 d dt, né? Parcial. Vai ficar d2e dt2. É para a segunda derivada. E ficou um termo que é menos, aliás, desculpa, menos μ0 dj dt, né? Ok? Bom, e daí? Daí nós temos agora aquela famosa identidade. Isso aqui é o gradiente do divergente, né? Só lembrando, gradiente do divergente menos Laplaciano, né? Então vamos lá, gradiente divergente menos Laplaciano é igual a isso, e temos aqui o divergente de E,
que vale ρ sobre ε0. Então, vai ficar gradiente do divergente, que é ρ sobre ε0, menos Laplaciano de E, igual a segundo membro, né? Menos 1 sobre C2, D2E dt2, né? Menos μ0 dj dt. E você tem, então, só rearranjando, né? Bota isso para o lado de lá, bota isso para o lado de cá, fica Laplaciano de E, menos 1 sobre C ao quadrado, D2E dt2, igual a μ0 dj dt. Ficou mais um termo, né, que é o gradiente de uma função escalar que dá um vetor, certo? Essa função é uma função ρ. É menos 1 sobre ε0, né? Gradiente de ρ. Né? Certo? Então, do jeito que está lá, a gente bota, do jeito que está aqui na questão, você bota 1 sobre ε0 em evidência. Né? Isso aqui tem um sinalzinho estranho aqui, deixa eu ver se está certo. Não é mais, né? Esse aqui era mais, tá certo? Esse aqui ficou do lado de cá, esse passou para o lado de lá positivo. Esse aqui é mais, tá? Então, botando 1 sobre ε0 em evidência, vai ficar gradiente de ρ, certo? E fica μ0 ε0 em cima, que é 1 sobre C2. dρ dt, dj dt. Certo? Então, essa é a equação que a gente obtém. Equação da onda não homogênea, que tem um termo do lado esquerdo, que é isso aqui, certo? Que é o que mostra a questão aqui, né? 1 sobre ε0 gradiente de ρ, mais 1 sobre C2 dj dt. Bom? Oi? Qual último termo? Esse aqui veio do divergente de E, que é não novo, certo? O que tem aqui, ó. Gradiente do divergente dá para esse ρ sobre ε0 aqui, certo? Ρ sobre ε0. Daí tem um gradiente de ρ, que é um vetor, né? Observe que é a equação vetorial, tá certo? São 3 equações diferenciais. Isso aqui, o gradiente de ρ é um vetor, né? E aí você tem também um vetor aqui, tá bom? Então, eu fiz uma delas, vocês fazem a outra depois, certo? Não homogênea. Oi? Na fonte, no meio da fonte. Por exemplo, em torno de uma antena, você tem que levar em conta as correntes e cargas que estão nos fios, certo? Lá dentro, tem que levar em consideração, certo? Ou então, por exemplo, você tem existe o quê? Laser de elétron livre, né? Então, um feixe de elétron está viajando junto com a onda eletromagnética, certo? E esse feixe está dando energia, eu falei isso no curso de Martin Moon, né? Ele está dando energia para a fonte, para o laser, e ele está aumentando a potência. Em vez de ser que nem campo elétrico para o condutor, dissipando, é o contrário. O elétron que dá energia para o condutor. Certo? Então você tem que resolver uma equação desse tipo. Tem a corrente e tem a densidade de carga. Tem a equação homogênea. A solução vai ser a solução homogênea que nós conhecemos, mas alguma coisa particular a essa distribuição espacial e temporal dessas funções. Tá? Ok? Então, obtenho a equação dessa, e no caso de H vai ser uma equação um pouco diferente. Vocês trabalhem nela depois e façam isso aí. Tá? Usando isso que eu fiz aí. Né? Muito semelhante. Tá? Vamos para uma próxima questão aí. Bom, vocês querem, a gente pode testar, fazer isso aqui, né? Já fizemos isso de forma mais generalizada, né? Então a gente pode fazer isso agora. Vamos fazer só substituição direta e ver como é que funciona direitinho, vocês saberem como é que convencer que de fato esse tipo de função, tá certo? Que tem esse tipo de argumento, satisfaz esse tipo de equação. Equação escalar, né? Derivada segunda no espaço, né? Menos 1 sobre C2 derivada segunda no tempo igual a zero. Equação da onda escalar tradicional em uma variável, né? Fiz uma coisa mais generalizada. Vamos colocar uma função dessa e ver, de fato, né? Certo? Então, vamos lá. Então a equação problema 7.2, né? A equação é Laplaciano de Laplaciano. Derivada segunda, D2 psi dz2, menos 1 sobre C2, D2 psi
dt2 igual a zero. A questão fala assim, teste se essa função de fato satisfaz, né? F de z mais ou menos ct. Né? É isso? Né? Então vamos calcular a derivada, né? Então, essa é uma função de duas variáveis. Quem é dψ dz, né? É a derivada de f em relação a esse argumento u aqui, né? E u é a função de duas variáveis, né? Certo? du dz. Né? Quem é du dz igual a 1, certo? Então, isso aqui dá df du. Quem é a derivada segunda? A derivada disso aqui em relação a u, du dz. d2f, du2. du dz de novo, né? Dá 1, certo? Então dá isso aí. Bom, essa é a derivada segunda em relação a z. Derivada de psi dt. Dá o quê? Dá df du dt. Observe a diferença aqui, viu, pessoal? Derivada total, porque f é uma função de uma variável u, e u é uma função de duas variáveis dt. Então, a derivada de u em relação ao tempo. Quem é du dt? Mais ou menos c. De novo, d2 psi dt2 derivada segunda em relação a u, já tenho mais ou menos c aqui, vai dar d2f du2, derivada em relação a u disso, vezes du dt, que dá mais ou menos c novamente, né? Isso aqui vai dar c2 d2f du2. Então pega isso aqui, joga na equação da onda, né, que é a segunda derivada no tempo, pega isso aqui e joga na equação da onda, que é a segunda derivada no espaço, né? Isso aqui dá d2f du2, isso aqui dá c2 d2f du2, que vai dar zero, né? Então, comprovado, né? A gente fez um caso bem mais geral, né? X, Y, Z e T, só mostrando, fazendo uma álgebra simples, verificando que de fato satisfaz, né? Essa é a equação da onda, ok? Bom, daí a questão 7.3 é interessante, tá? Essa questão aqui. Não vou fazer, só vou comentar. Tá? Verifique se a função potência de n, digamos que n é uma potência número inteiro positivo, n1 igual a 2, igual a 3, etc. Z menos ct elevado a n, verifique se essa função satisfaz a equação da onda unidimensional, que é essa que a gente acabou de mostrar, né? Certo? Bom, ela é desse tipo aqui, essa função. Ela tem esse argumento. É uma função em que você tem a diferença aqui. É, né? Então, essa função é dessa categoria aqui, ou seja, ela satisfaz a equação da onda, certo? A potência de n. Então, a pergunta é, ela pode ser fisicamente realizável? Né? Então, vamos olhar para essa função e, por exemplo, em t igual a zero, por exemplo. Né? F igual a z elevado a n. Certo? Se é possível, né? Essa função tem um comportamento, vamos dizer que z seja 2, certo? Mas qualquer que seja z, né? O que acontece? Quando z tende a infinito, se z for igual a 2, aqui é uma parábola. Né? A amplitude cresce indefinidamente, né? Então, em princípio, você não pode fisicamente realizar algo que cresce indefinidamente para a coordenada aumentando. Tá? Você gera algo aqui, tá certo? Você quer saber se esse algo aqui não vai aumentar em amplitude, né, para sempre. Tá? Então, em princípio, não seria fisicamente realizável essa função. Tá? Só se fosse localizada, né, e que se propagasse. Tá?
Isso aqui, ó, em t igual a 0 é isso, em t igual a alguma coisa o centroide, né? É z menos, em t igual a 1, por exemplo, z menos c elevado a n, né? Então ela estaria aqui agora. Tá? Amplitude infinita de todo espaço. E vai deslocando a velocidade de c. Esse perfil aí, né? Mas é um perfil que não ou seja, não é realizável. Por exemplo, essa função aqui, certo? Que existe em todo espaço, é fisicamente realizável? A função temporal, lembre-se lá no caso do tempo, uma função temporal que ocupe todo o tempo, desde t igual a menos infinito a mais infinito, é fisicamente realizável? Não, você tem que ligar em algum momento, certo? T igual a 0. Né? Certo? Você talvez possa realizar algo assim, ó. Isso aqui você pode, mas que sempre existiu, não. Por isso que a gente fala, esses harmônicos que a gente fala são idealizações, mas são ferramentas, são as componentes do sinal de verdade. Você usa essas coisas que não existem, tá certo? Você não pode realizar, né, com perfeição. Você pode chegar perto dessa onda que se estende em todo o espaço, todo o tempo, mas você nunca pode realizá-la, certo? Mas esses harmônicos são usados para sintetizar sinais, né, tanto no espaço como no tempo. Um pacote de onda ele pode ser obtido juntando essas senoides idealizadas, os harmônicos. Né, certo? Bom, vamos passar para algo mais... Muito bem, vamos para a questão 7.6, que a gente começa a... Vamos ter mais aqui, ó, por exemplo, isso aqui é uma função gaussiana, né? Isso aqui é um pacote, função gaussiana, por exemplo, t igual a 0, né? Exponencial de menos z2 sobre L2. Se você olhar para essa função aqui, é uma função localizada, isso é possível fazer. A exponencial, né, de menos z menos ct ao quadrado sobre L2, né? Faça em t igual a 0, certo? Porque essa é uma função cuja forma não se altera, né? É só o centro dela que sai do lugar, certo? Com a velocidade c, né? E a largura dela é 1 sobre e dela aqui é z igual a L, né? Mais ou menos L. Tá? Então isso aqui é uma função gaussiana de largura aproximada a L, né? 1 sobre E mais ou menos assim, né? Isso aqui é 2L, né? Que é mais ou menos L. E quando o tempo aumenta, isso aqui vai se deslocando para o lado direito, né? Isso aqui é coordenado a Z, certo? Isso aqui é o perfil da função. Né? Então, à medida que Z aumenta, você tem essa gaussiana se deslocando, é um pulso. Né? Isso é possível. A gente sintetizar. Pode fazer um pulso e ele se envolver para uma determinada direção, sentido. Ok? Muito bem. Vamos agora explorar um pouquinho mais, a familiaridade com a forma canônica dos campos do campo da onda plana, certo? Da onda plana harmônica, né? Lembre-se dessa palavra, né? Forma canônica, né? Forma canônica é quando o campo é expresso assim, né? Por exemplo, vácuo, certo? É um vetor exponencial de menos j, k0, u escalar x. U dá direção e sentido do vetor de onda que é dado para esse produto aqui. K0 é o número de onda no vácuo, ômega sobre c. Estou falando do vácuo, né? Por enquanto. Certo? E o campo H é uma impedância, é o inverso da impedância, no caso agora no vácuo, né, por enquanto, certo? O vetor U, produto vetorial com o vetor E. Essa é a forma canônica do campo. Certo? É uma forma bem simples de mostrar como é que é o campo de onda plana. Porque você, por exemplo, você facilmente verifica a dimensionalidade das coisas, né? Isso aqui é adimensional, certo? Isso aqui é volt por metro, o ohm, né? Que dá ampere por metro, certo? Dimensão correta. E mostra aqui, corrente, né? Tensão, impedância, certo? Então é fácil, você sabendo isso aqui, você sabe diretamente como escrever o campo H. Isso tem que ser assim, bem assimilado.
Se vocês perceberem essa forma, nunca vou esquecer isso aí. Na plana sempre tem esse comportamento. Então, assim, em qualquer direção de espaço, sabe a posição dos campos em relação à Lua e tudo isso. Certo? Okay? Então, por exemplo, tem que sempre saber disso, né? Então, questão, esse problema aí, aqui, ó, 7.6. Escreva a forma geral da função de onda psi, representando uma das componentes de campo, certo? Para uma onda plana cuja frente de onda é paralela ao plano x e y, esse plano aqui, certo? Então aqui não está preocupado assim com o campo elétrico e magnético, quer saber mais ou menos, certo? Qual é o argumento da exponencial, certo? Frente de onda é o plano de fase constante, né? Certo? É quando isso aqui é constante. Então esse aqui é o problema qual? 7.6. Essa questão é extremamente fácil, né? A frente de onda é dada pela equação, né? K0 U escalar x é uma constante, né? Ou de forma mais... Esse constante tem que ser outra coisa, um K maiúsculo, certo? Ou se você quiser, né? Um vetor U qualquer, esquece aqui aquele unitário, né? Escalar x, uma constante, K', tá? Foi isso. Tá bom, obrigado. Na equação geral ou seja, quando eu faço esse constante, quer dizer que nessa região espacial, né, isso aqui é constante, o campo não varia. Eu fixei, né, uma superfície em que o campo não varia. É a frente de onda, que a gente chama, plano de fase constante. Tá? Então, se eu digo que a equação é dada por essa expressão aqui do problema, x mais 2y mais 3y igual a 5, isso aqui se enquadra na equação geral qual? X mais 2y mais 3z igual a 1 K', né? No caso específico desse plano, vale 5. Mas todos os planos paralelos a esse plano são assim. Certo? A gente sabe que a frente de onda é sempre um plano paralelo, né? Vai se propagando esse plano. Certo? Então, isso aqui seria o coeficiente 1, 2 e 3. Aqui seria a componente x desse vetor, certo? Então, o vetor unitário, o vetor U não normalizado, né? Que dá a direção ortogonal a esse plano é quem? AX mais 2AY mais 3AZ. Porque isso é o produto escalar do vetor U com o vetor posição, que é o vetor X, né? Que é XAX mais YAY mais ZAZ. Então, o escalar X dá exatamente isso aqui. Né? Então, a frente de onda é ortogonal a esse vetor, que é o vetor U, e o vetor Uzinho que está lá no argumento da exponencial é U sobre o módulo de U. Né? O módulo disso vai dar 1 mais 4, 5, mais 9, 14. Né? 9, 4, 3, 1, 14. 1 sobre 14, X mais 2AY mais 3AZ. Né? Então, a forma geral a pergunta é essa: qual é a forma geral da função psi que representa uma componente? Né? É algo assim, né? Psi, né? É uma componente qualquer, certo? Psi 0 é elevado a menos j, K0, U escalar x. O escalar x é só fazer. Então, isso aqui vai dar psi x0. K0 a gente sabe quem é, né? Ômega sobre C. U é 1 sobre R de 14. E vai ficar essa equação aqui. Esse produto escalar vai dar de volta esse aqui. X mais 2y mais 3z.
ou se quiser, isso aqui é o escalar X. Mas essa onda especificamente, ela tem essa dependência espacial, né? Certo? Quando isso aqui der constante, qualquer que seja constante, eu estou no plano de fase constante. Né? Certo? Dar o plano de fase constante é dar a direção do vetor de onda. Porque o vetor de onda é ortogonal a esse plano. E a equação do plano é sempre essa, né? Um vetor, produto escalar do vetor posição x, dá uma constante. Tá? Sete ponto sete. Determine a velocidade de fase para a questão anterior ao longo da direção definida por um vetor diferente, tá? Não é o vetor associado ao plano de fase, é um outro vetor. Essa aqui é a pergunta. A velocidade de fase, quem é, né? Então, quando a gente faz essa pergunta aqui, a gente pergunta o seguinte: ora, deixa eu fazer assim em duas dimensões. Aqui está o plano de fase. Aqui está o vetor unitário que dá o vetor. Vou fazer o vetor de onda, né? Para ficar mais fácil, certo? Aqui é o vetor de onda K, né? Aqui é o plano de fase constante. O plano de fase constante que é aquela superfície que está no argumento exponencial. Quando ela está constante, é o plano de fase constante, né? Ou frente de onda, ou como queira. Um observador viajando nessa direção, ele viaja em que velocidade? Qual é a velocidade do plano de fase constante? Nessa direção aqui, do plano de fase constante. Se eu estivesse em cima do plano de fase constante, indo nessa direção aqui, qual a velocidade que eu iria? Qual a velocidade da onda? Velocidade da luz no vácuo, certo? Se o observador viesse por aqui, né? Se eu fosse numa direção diferente dessa, por exemplo, aqui, ao longo dessa direção, minha velocidade seria maior ou menor do que c? Menor? Você. E você? Igual, menor ou maior? Menor, certo. Bom, vamos raciocinar, né? A distância percorrida daqui para cá é maior ou menor do que essa aqui? Maior. Então esse L aqui, chamar de L', né? É maior do que L, certo? No mesmo tempo. Eles vão no mesmo tempo, certo? Né? Então esse L' é quem? Bom, L é L' cosseno de θ. L' é L sobre cosseno de θ, né? Tá? Então, dl dt, que é a velocidade ao longo da direção de linha, certo? É dl, esse θ é fixo, né? dl dt, 1 sobre cosseno, que é a velocidade da luz no vácuo aqui, né? Ao longo dessa direção é c, então é c sobre cosseno de θ. Então, se você imaginasse um observador indo inclinado em relação à direção ortogonal, a frente de onda, ele ia ter que viajar mais rápido, né? E a velocidade dele seria c sobre cosseno de θ. Bom, então veja, a direção essa direção que a gente está falando é a direção desse vetor aqui, né? Unitário AX mais AY sobre R2. Vou chamar de U' para não confundir, tá certo? Vou chamar isso aqui de U', essa direção aqui, U'. Essa é a direção original ortogonal, vou chamar de U. Né? Vou tocar no problema para a gente não confundir, certo? Ora, quem é cosseno de θ? Produto escalar de quem com quem? U' com U. Modo de um, modo de outro, vezes cosseno de θ. Então, isso aqui é C sobre o produto escalar dos dois. Certo? Então, essa velocidade de fase, ao longo da direção definida por um vetor unitário U', para uma onda plana, cujo plano de fase é ortogonal ao vetor U. Basta você dividir por esse produto escalar aqui.
certo? Então aqui vai dar o linha é quem? Está dado aqui, ó, AX mais AY sobre R2. Produto escalar com U, certo? Quem é U? U é esse vetor aqui, ó, da questão anterior, né? AX mais 2AY sobre R14 mais 3AZ. Né? Daí nós calculamos a raiz de 28, né? AX com AX dá 1, AY com AY dá 1, 1 mais 2, 3. Vai ficar C sobre 3, raiz de 28. Dá 7 vezes 4 aqui, né? Dá 2 raiz de 7. 2 raiz de 7 sobre 3 vezes C. Essa é a velocidade ao longo dessa direção. Então eu reforço por que é importante a álgebra vetorial, né? Porque nessas horas não precisa ficar calculando trigonometricamente no espaço tridimensional, né, um ângulo, né? Basta usar o conceito simples. Produto escalar, vetores unitários. Né? A gente nem olha no espaço 3D como é que está a direção e sentido para fazer um triângulo no espaço tridimensional. A gente calcula usando a álgebra vetorial. Tá? Ok? Então essa seria a velocidade de fase na direção inclinada em relação à direção ortogonal plano de fase, é sempre maior que a velocidade da luz. Tá? Vamos lá, continuando. Questões básicas, né? Vamos aí. Problema 7.8. Aí é para a gente fazer isso para adquirir familiaridade com a forma canônica dos campos. Né? Como é que eu obtenho o campo físico também? Certo? Como é que ele é? Né? Uma onda plana harmônica se propaga no vago no sentido do vetor U não normalizado, né? Com o campo elétrico dado por esse fasor aqui, certo? Observe que esse fasor é complexo, é um vetor complexo, componentes complexos. Então, várias questões aqui. Qual é o vetor de onda? Questão de K0, é vácuo, né? Calcular os vetores RH, ou seja, da forma canônica, harmônica. Determina os campos físicos no tempo, RH. Determina a energia armazenada, e aí vai fazer um bocado de cálculos inerentes a esse capítulo aí, certo? Então, vamos fazer isso, né? Vamos lá. A questão é a 7.8, né? U vale a X mais a Y menos 2AZ certo? Campo elétrico é 0 a X mais JAY menos 1 mais J sobre 2AZ. Ok? Primeira pergunta, né? Quem é, letra I, quem é o vetor de onda? Bom, o vetor de onda é quem? Estamos lá no vácuo, o módulo dele vale K0. Né? K0 é ômega sobre a velocidade da luz no vácuo, sobre C. Ômega é associada à fonte que excita o campo, conhecido, e C é 3 vezes 10 oitava metro por segundo. K0 na direção do vetor unitário U, só que eu tenho um vetor não normalizado, então o K tem que normalizar isso aqui. O módulo disso aqui vai dar quanto? 1 mais 1, 2,
mais 4, 8, raiz de 8, né? 2 raiz de 2. Então, o vetor K vale K0 sobre 2 raiz de 2 vezes aquele vetor lá. Oi? Deixa eu ver. Deu 6, né? Tá errado. 1 mais 1, 2. 2 mais 4, 8. Por isso que eu fiz. Né? Isso aqui deu 2 mais 4, 6, raiz de 6. Então, tá errado. Raiz de 6. Então, isso aqui seria raiz de 6. Certo? Então, tranquilo, a letra I está respondida. 2i. Determine os vetores E e H. Bom, E0 está dado, né? Então, E vai ser esse vetor aí, que é AX mais JY menos 1 mais J sobre 2 AZ exponencial de menos J K escalar X, certo? K0 sobre raiz de 6. Para escalar isso com o vetor X vai dar o quê? X mais Y menos 2Z. Certo? Bom, o campo H é dado por 1 sobre Z0, deixa isso aqui assim mesmo, né? O vetorial é 0. Mesmo exponencial, né? Certo? Você tem que fazer isso pelo vetorial. Vamos lá. O está aqui, né? K0 sobre a raiz de 6. Que deu quanto? 1, 2. 1 menos 2, né? Vetorial, todo vetorial está aqui, ó. 1J menos 1 mais J sobre 2. Vou fazer essa continha aí, né? Vai dar, na direção X vai dar Y com Z, positivo, certo? Menos 1 mais J sobre 2. E Z com Y, negativo, dá mais 2. A X, certo? Na direção Y, ZX, dá menos 2 XZ mais 1 mais J sobre 2. Certo? Na direção a Y, né? Ou seja, dá uns números chatinhos, né? Na direção XY, na direção Z, vai dar J menos 1. Menos 1 mais J. Certo? Esse é o produto vetorial, né, que a gente está fazendo. Vai dar K0 sobre a raiz de 6. Vou fazer rapidinho aqui. Vocês checam depois. 4J, né? Menos 1 mais 4J menos J. Menos 1 mais 3J AX. Né? Menos 4 mais 1 dá menos 3, mais J. Aqui está faltando um 2, né? Sobre 2. Sobre 2 aqui vai atrapalhar um pouquinho, mas tudo bem. Menos 4, menos 3, mais J sobre 2. A Y. Menos 1 mais J, Z. Certo?
Esse é o produto vetorial, né? E o que a gente faria, né? A gente pegaria... O que eu estou fazendo aqui? Isso aqui está meio errado, né? Só não tem esse caselo, tá certo? Esse caselo aqui não existe, não, né? O vetorial é 0, esse aqui não tem, certo? Então daria esse número aí. Se quiser botar esse 2 em evidência, esse aqui não tem, certo? 1 sobre 2 raiz de 6 vai ficar menos 1 mais 3j ax mais menos 3 mais j a y. Isso aqui é um menos, né? É um menos aqui, né? Menos 2 mais 2j, né? Ou mais menos 2 mais 2j a z. Certo? Bom, essa é a amplitude do cabo H, né? Quer dizer, isso dividido por Z0, né? Aí pode estar terminado aqui, certo? Só para ter ideia, né? Isso sobre Z0, esse número, 3 componentes complexos, né? Da amplitude H, certo? Vamos fazer só um, né? Determina os vetores E e H. Bom, basta você fazer o quê, né? Quem é o campo elétrico, certo? Olhando para cá, né? É a parte real do fasor exponencial de j ômega t. Né? Então é a parte real desse vetor aqui. Daí, interessante, cada componente vai ter um comportamento diferente, né? A gente começa a ver umas coisas interessantes, certo? Cada componente pode ser uma função de tempo um pouco diferente da outra. Tá? Então, é interessante a gente ver isso aqui, certo? Por exemplo, isso aqui é real, né? Então, a componente x vai ser a x vezes cosseno disso mais ômega t, né? Então, vai ser na direção x, vou botar assim, ax. Aí vai ter um ali, daí vai ficar cosseno dessa coisa toda aí, certo? De ômega t menos K0 sobre raiz de 6. E aí aqueles 3 termos ali em x, certo? Só para a gente ilustrar aqui. Então essa função cosseno com isso aqui, né? Isso aqui vale exatamente isso aqui, certo? Daí você começa a ver, bom, e na direção y, né? Bom, daí tem a função tem um j aqui, que é a jπ sobre 2. Então esse aqui mais π sobre 2, né? Esse número aqui é e elevado a jπ sobre 2. Então cosseno de alguma coisa mais π sobre 2 dá quanto? Cosseno de π sobre 2 mais alguma coisa é menos cosseno de π sobre 2 menos alguma coisa, que dá menos seno, certo? Então vai dar menos a y seno de ômega t menos K0 sobre R de 6, a mesma coisa aqui, certo? Na direção a z, bom, tem que ver que número complexo é esse aqui. Vamos fazer aqui rapidinho. 1 mais j sobre 2. Isso aqui é raiz de 2 elevado a jπ sobre 4. Né? Cosseno de π sobre 4 é 1 sobre r de 2, dá 1. Seno também é 1 sobre r de 2, que dá 1. Né? Sobre 2. Que dá 1 sobre raiz de 2. Peraí, raiz de 2 é 2 sobre r de 2, né? Sobre 2 dá 1, vai dar exponencial de jπ sobre 4. Então vai ter essa fase de π sobre 4 aí. Tá? Vai ficar mais AZ, menor, menos, né? Menos AZ, cosseno de ômega t, menos K0 sobre a raiz de 6. E aí vai ficar o quê? Mais π sobre 4. Observe que falta multiplicar com um fatorzinho aqui, tá? E aqui tem AZ
às vezes sobre raiz de 2, né? Tem uma raiz de 2 aqui embaixo, tá? Então, é uma conta, um bocado de conta, né? Que dá trabalho, certo? Mas só para a gente mostrar uma coisa importante, né? Essa componente aqui, ela está no tempo defasado dessa outra, certo? Cada componente está no tempo defasado da outra. A gente vai ver daqui a pouco as consequências desses defasamentos, o que pode acontecer, certo? Essa aqui também, né? As 3 componentes, cada um deslocada no tempo diferentemente das outras. Isso aqui dá sobre 2 no caso, né? Isso aqui não, já dá sobre 4 em relação a essa. Né? Bom. Outra questão, quem é a energia total armazenada no espaço? Então, a pergunta aqui é não vou fazer todas não, porque senão eu vou passar um tempão. Pode fazer algumas interessantes aqui. Essas vamos fazer. Esse aqui a gente já fez, né? Outra de fase. A gente já explorou isso aí, né? Não precisa fazer isso. Mas vamos ver a questão da energia também, né? Energia eletromagnética e volume V do espaço. Qual é a energia eletromagnética armazenada no meio linear? W eletromagnético é o quê? A soma da energia elétrica mais a soma da energia magnética. A energia elétrica é quem? Média. No meio sem perdas, sem nada, certo? É 1/4, né? A integral de volume, o volume considerado, é T conjugado, né? Não sei se estou errando aqui, não. Deixa eu ver aqui rapidinho. Acho que é D conjugado. Acho que D é conjugado. Porque o epsilon fica real. O epsilon não fica conjugado, não. D é conjugado. D é conjugado. Deixa eu ver aqui. E o outro é HB conjugado. O B que é conjugado e o E que é conjugado. D. Sim. No caso da energia complexa, sim. Na verdade, não é que muda nada, né? Muda a interpretação das coisas, né? O que passa a ser capacivo vira indutivo, se você mudar isso aí, sabe? Porque cargas capacitivas e indutivas têm associada a um sinal da energia reativa, né? Daí, se a gente fizer essa mudança, daí a gente vai ter que mudar todo o nosso... Deixa eu só ver aqui rapidinho. Cadê, rapaz? Onde é que ele está, hein? Alguém achou aí? Você achou aí, não? É J... É D conjugado. Não, é o contrário. Não. É D conjugado mesmo, tá certo. Engraçado, né? Tá certo mesmo isso aqui. Tá bom. Então é D conjugado, tá? Deixa assim mesmo, D conjugado é, né? Não vai ter nenhuma importância no caso aqui presente, não vai fazer nenhuma diferença, mas se fosse complexo, faria, né? WM é 1/4, integral de volume, né? De BH conjugado. É o contrário do que eu pensei, certo? B escalar H conjugado.
Isso tudo vem porque o vetor de Poynting é produto vetor geral de E com H conjugado, certo? Podia definir o vetor de Poynting ao contrário, daí dava tudo ao contrário, dava E conjugado H, certo? Mas aí tem que reinterpretar que são os sinais, né? Então a gente não quer fazer isso, certo? Muito bem. Né? Bom, vácuo, né? D igual a ε0E, D nome de H. Isso aqui vai dar ε0 sobre 4, módulo de E ao quadrado, integral de volume. E a energia magnética vai dar B igual a μH, né? μ0 sobre 4. Outra pergunta, no vácuo, né, a energia magnética e a elétrica no meio sem perdas, no vácuo, né, qual é a relação entre elas? São iguais. Certo? WE é igual a WM, sempre. Né? A densidade de WE minúsculo é sempre igual a WM no vácuo. Porque se não fossem iguais, teria uma parte imaginária lá da energia, do fluxo de potência, que não existe essa parte imaginária. Sabe? A potência é realmente ativa, totalmente. A onda plana é uma energia que pode ser utilizada totalmente. Sabe? Ou seja, melhor, o vácuo não absorve energia. Essa aqui é a consequência. O vácuo não absorve energia. Sabe? O que entra, sai. Ele não absorve. Só se tiver algum meio, né, como a gente tratou na aula, meio absorvedor, que ele vai absorver. Mas o vácuo ele não absorve. Deixa passar sem nenhum problema. Tem impedância, que é só... Impedância quer dizer quão pequeno é o campo magnético, dado o campo elétrico. Impedância quer dizer isso. Mas não quer dizer, certo, que ele absorva. Ele não absorve energia. Certo? Então, basta calcular a energia elétrica, né? Módulo ao quadrado de E. Está onde? Não, está dado aqui, não precisa nem olhar aí. Deixa eu olhar aqui, certo? Cadê o E? Está dado aqui. Módulo de E, a gente faz aqui, né? Bom, qual é o módulo de E? É o quê? É escalar quem? É conjugado, certo? É escalar E não é módulo de E ao quadrado. O módulo é escalar E conjugado. Então vai dar 1 mais 1, 2, certo? Módulo ao quadrado disso aqui. Isso aqui tem módulo 1 sobre raiz de 2, estão lembrados? Né? Isso aqui é raiz de 2 sobre 2, que é 1 sobre raiz de 2. Né? Então, módulo, isso aqui tem amplitude 1 sobre raiz de 2, módulo 2. Quer dizer, 1 sobre raiz de 2 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 1 mais 1 mais 1 meio. 2, 4, 5 meios. Né? Módulo ao quadrado. 5 meio volts por metro. Então, a raiz de 5 sobre a raiz de 2. Né? Módulo de... Aliás, é isso que a gente quer mesmo, na realidade. Né? Então, a energia... Onde é que ela foi parar, hein? Deixa eu achar ela aqui. Acho que não está aqui, né? Cadê? Sumiu, né? Desapareceu. Será que está aqui? Não, aqui não está, né? Bom, vamos fazer aqui separado então. Não sei onde é que ela foi parar. A energia elétrica vai ser ε0 sobre 4, integral de volume de uma constante. O módulo de E ao quadrado é módulo de E0 ao quadrado, módulo da exponencial complexa, que é 1. Tá? Que é dado por isso, né? É igual a E0, exponencial de menos J, K vetor, escalar X. Módulo de E ao quadrado, é módulo de E0 ao quadrado, módulo disso que dá 1. Né? Então, esse aqui vai dar 5 meios, integral de 5 meios, num volume V vai dar 5 ε0 sobre 2 vezes V, e a energia eletromagnética 2 vezes isso, que dá 5 ε0 V. 5, mas isso aqui tem dimensão de energia, tá? Isso aqui é volt por metro ao quadrado, né? Isso aqui é metro... Se você calcular direitinho, vai dar joules, certo?
Ok? Levando em conta as unidades aí. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Potencialidade magnética, que atravessa uma área de 1 metro quadrado, ortogonal ao vetor n. Vamos calcular? Bom, lembrando, né? Só lembrando, certo? S é 1/2 da parte
difícil desenhar isso aqui, né? Deixa eu pegar a figurinha aqui que é melhor. Uma direção inclinada, o que acontece, né? Aqui é a figurinha que a gente vê melhor. Vida, rapaz. Estudinho ainda. Aqui, ó. Né? Esse aqui é mais ou menos mostrando no espaço, né, como é que é a onda plana. Se você cortar... Então, essa aqui é a direção do vetor de onda, é essa aqui. Se você cortar essa senoide inclinado, ou seja, quiser saber... Bom, daí você vai ver que a periodicidade aumenta, né? Certo? Né? Então, o comando de onda vai ser maior. Certo? Ora, vamos falar do número de onda, né? O número de onda K é ômega sobre a velocidade da luz, na direção do vetor de onda normal, certo? Mas se fosse numa direção inclinada, certo? Seria Q ômega sobre a velocidade de fase V naquela direção. Tá? Tá? A mesma expressão. Tá? Isso aqui aumenta, né? Isso aqui é 2π sobre lambda, né? Isso aqui é 2πf. Né? Isso aqui é fixo. Tá? Então, isso aqui é 2π sobre lambda linha, na direção agora nova, certo? Isso aqui é maior do que isso, que a gente viu agora há pouco. Então, isso aqui é menor. Desculpa. Aliás, isso aqui é maior do que isso. Então, isso aqui é maior do que isso. Isso aqui é do vácuo, né? Então, se a gente viu que V é igual a C sobre o produto escalar de U com U', né? U e U' são os vetores. Um na direção do vetor de onda e o outro na direção inclinada. Quer dizer que o comando de onda lambda é lambda zero vezes U escalar U', certo? Certo? Então o comando de onda fica maior, né? A onda ela oscila mais rapidamente nessa direção, né? Mais rapidamente na direção, esse aqui é o plano de fase, né? Se você começar a ficar inclinado, ela oscila mais devagar para acompanhar, né? Por exemplo, se isso aqui são 2 máximos, né? Se aqui é a distância entre 2 máximos, aqui a distância entre 2 máximos vai ser maior, certo? É o comando de onda. Se você exagerar e começar a fazer isso, ficar assim paralelo ao plano de fase, o comando de onda fica infinito, né? Ou seja, o comando de onda fica muito longo, né? Nessa direção inclinada. Então por isso que é maior, certo? Então basta calcular isso aí, né? O mais importante dessa questão é a gente comentar sobre esses detalhes. A velocidade de fase é maior, mas o comando de onda é menor. Desculpa. Também é maior. O número... É isso? É exatamente isso. Ok? Bom, vamos passar para frente. Acho que a gente já explorou bastante as características de ondas planas, né? Vamos ver se a gente agora vai para outra parte aqui. Bom, queria só falar sobre isso aqui, tá? Essa 7.9 é interessante para a gente entender algumas coisas interessantes que existem de fato. Isso aqui é uma questão interessante, né? Considere ondas planas se propagando no sentido mais Z com o fator campo elétrico, tendo a forma geral, né? Ou seja, direção de propagação em direção Z, o vetor de onda é ortogonal, né? A Z é ortogonal a esse vetor aqui, né? No campo elétrico, certo?
O campo elétrico tem uma amplitude, é zero, né? Dado por isso aqui, ou seja, a onda plana é algo assim. É igual a x mais ou menos j a y, né? Menos j k0 z, né? Porque agora ele está na direção z, certo? O é a z, né? A z escalar por vetor x dá z, né? Então, que tipo de campo é esse, né? Vamos calcular aí o campo físico, né? Parte real é j ômega t, certo? Então, se você calcular, vai dar bom, é esse vetor aqui, tá certo? Vai ficar 1 cosseno de ômega t menos isso, né? Ômega t menos k0z, né? Isso aqui é exponencial de mais ou menos jπ sobre 2, tá certo? Esse fatorzinho aqui, né? Vai ficar cosseno de ômega t menos k0z mais ou menos π sobre 2, que dá menos ou mais seno, né? É mais menos aqui, no caso. Menos ou mais a y seno de ômega t menos k0z. Agora o campo final físico, é isso aí, tá? O que tem esse campo, né? Por exemplo, vamos olhar esse campo em z igual a zero. Vamos olhar para o E+, por exemplo. Então, observe, eu estou aqui olhando no plano XY, a onda, né, está se propagando na direção z. Ortogonal esse... bota assim mesmo, XY, né? Melhor. Vou botar aqui, é x e é y. Vamos olhar, por exemplo, o E+, né? E+, vou fazer z igual a zero, certo? E+, tem que comportamento? Em z igual a zero, isso aqui é zero. Vai dar cosseno de ômega t na direção x. Mais... Faltou um sinal. Isso aqui está certo? Tá, né? Dá menos, né, no caso? Menos a y. Cuidado aí, né? A y seno de ômega t, certo? E o é menos, né, seria, vou separar aqui, né? A x cosseno mais a y seno, certo? A gente pode imaginar a trajetória desse campo no plano, tá certo? Isso aqui é redondinho, na verdade, né? É redondo, certo? Isso aqui é a direção x, o z está saindo do quadro aqui, tá? A onda plana está vindo na minha direção, tá? Então, se você olhar a trajetória desse campo, primeiro, né? Módulo de E ao quadrado dá quanto? Cosseno ao quadrado, mais seno ao quadrado, 1. Então, o campo elétrico tem módulo constante, certo? Quando o tempo varia, né? Você, olhando, tira uma... corta um plano de igual a zero e fica olhando no tempo como é que o campo está variando. Como é que o vetor campo está variando. Como é que ele está variando? Como ele varia cosseno na direção x, seno na direção y. Tem que ter igual a zero, isso aqui dá 1, isso aqui dá 0. Quando tem um aumento, isso aqui diminui, isso aqui aumenta. Então ele está rodando, certo? Numa circunferência, porque o módulo é constante, né? Esse aqui vai descrever no tempo uma trajetória, certo? Circular. Se você olhar o vetorzinho campo elétrico, ele vai estar fazendo isso. No sentido, ou seja, t igual a zero começou aqui, né? Depois t aumentou, o cosseno, que é essa componente, diminuiu e o seno aumentou. Então ele está fazendo isso aqui. Ou é mais. Esse tipo de campo existe, é chamado de uma onda
circularmente polarizada. Nesse caso, a gente poderia dizer à esquerda, né? Está circularmente polarizada à esquerda. Se olhando a onda indo na sua direção, ela está fazendo isso, o campo está fazendo isso, rodando. Né? Rodando rápido, né? Porque na frequência ômega, né? Rápido, depende da frequência, né? Por 60 Hz é devagarzinho, se for terahertz, se for ótica, é super rápido, né? E, da mesma forma, né? Se eu fosse calcular o E-, seria algo semelhante, módulo constante, módulo igual a 1, né, no caso, certo? Mas rodando agora no sentido oposto. Né? Então, E- faz isso aqui. Então, essas são ondas circularmente polarizadas. O E- seria circularmente polarizada à direita, né? No sentido para cá, certo? Então, são ondas que existem. Existem também ondas elipticamente polarizadas, né? Ondas linearmente polarizadas. Se uma onda reflete uma superfície, ela se torna, em princípio, elipticamente polarizada, porque as fases que são a superfície, quando você reflete, a onda refletida vai ter um defasamento numa direção, diferente do defasamento na outra. Quando isso acontece, esse defasamento não é exatamente π sobre 2. Né? Fora isso, a fração que é refletida numa direção é diferente da fração que é refletida na outra. Então tem amplitudes diferentes e fases diferentes π sobre 2. Então se torna elipticamente polarizada. E existe um instrumento chamado elipsômetro, que baseado na medição dos eixos do campo elétrico e da elipticidade dessa onda, ele determina as propriedades do material que refletiu essa onda. Tá? Então o instrumento faz isso, chamado elipsômetro. Okay? Então essas coisas são usadas para fazer tecnologia e medir coisas. Sabe? Ok. Bom, algumas coisas eu vou deixar para vocês fazerem, enfatizar isso aqui. Ó. Não é difícil mostrar essa questão aqui, né? Considere os dois vetores harmônicos. A questão importante para a gente ver, não se iludir com o lugar comum que está acostumado, né? Olhar com um pouco mais de detalhe as coisas, que elas não são exatamente como parece que são. Dois vetores harmônicos no domínio do tempo, né? Isso aqui é o fasor A e B, né? Então, vetores A e B são sempre calculados dessa forma tradicional. Né? Então, é para mostrar. Esses vetores vão ser ortogonais no espaço. Né? Se você tiver A escalar B igual a 0 e, né, se somente se essas duas condições forem verificadas. O produto escalar dos fasores dá 0 e a parte real do produto de A com B conjugado dá 0. Né? Não é difícil mostrar isso, mas é bom saber que para dois vetores serem ortogonais de verdade no espaço, né, o conceito tradicional de geométrico de ortogonalidade, você precisa que os fasores satisfaçam certas condições, né, aí os associados, certo? Né? Produto escalar é 0 e a parte real de AB conjugado igual a 0. Isso basta fazer aquilo, né? Pega o A e o B, A exponencial, né, mais o conjugado, ele vai fazendo a álgebrazinha, né? Faz a mesma coisa para B, trabalha aí, prova essa condição. Bom, tem essa questão, explorando um pouquinho a questão da resposta dos meios materiais, né? Tá? Mas resolver a equação diferencial. Vamos pular isso aqui. Eu queria mais falar um pouco mais da parte alguns cálculos práticos aí envolvendo a passagem de onda em meios materiais, né? Certo? Eu vou pular aqui algumas questões. Deixa eu ver aqui. Pronto. Tem mais coisa desse. Deixa eu ver aqui as questões aqui interessantes, finais aí. Bom, aqui tem umas questões.
Deixa eu só comentar algumas dessas. Não vou resolver para a gente não perder muito tempo. Quero só resolver agora mais. Isso aqui é transitório, tá certo? Vocês podem resolver, mas eu não vou explorar esse tipo de coisa na prova, certo? Então, mas a nível de conhecimento é bom fazer essas questões e aprofundar um pouquinho mais, né? Por exemplo, essa questão 7.13, né? Nós sabemos que a gente determinou nesse capítulo que a permissividade relativa no modelo do oscilador harmônico clássico, né, dá algo desse tipo aqui, uma função da frequência, né? E foi isso que a gente falou. Bom, a permissividade relativa depende da frequência, então o material às vezes responde fortemente ou fracamente, dependendo da frequência onde é aplicado. Bom, a questão é, se você aplica esse tipo de campo aqui, qual é a resposta do material, né? Então a gente pode determinar a dependência da polarização elétrica e da densidade de fluxo elétrico numa dada frequência do campo aplicado, certo? Então essa questão é só para mostrar algumas características, né? Então vamos fazer só um pouco superficialmente, mas só para ilustrar os resultados que se quer ver aqui. Determine a dependência no tempo da polarização e da densidade de fluxo elétrico para essa frequência específica. Determine o defasamento de campo elétrico e polarização e é possível interpretar o resultado. Eu já fiz isso em aula, certo? Vou fazer aqui rapidinho. Bom, função o epsilon relativo do material, né? É 1 mais ômega p ao quadrado sobre ômega 0 ao quadrado menos ômega 2 mais j ômega gama. E a gente quer saber, bom, quem é dado E, né? Quem é D, vetores físicos, quem é P, polarização. Tá? Bom, para ômega é igual a ômega 0. Então, se eu fizer ômega igual a ômega 0, a permissividade relativa vira 1 mais. Daí fica só esse termo aqui, né? Na realidade, J embaixo fica 1 menos J, ômega P ao quadrado, sobre ômega 0, né? Que é ômega 0 agora, gama, certo? Defasor é epsilon E, que é epsilon 0, epsilon relativo, e daí eu calcularia isso vezes E elevado a né, na realidade, né? O E é dado por zero cosseno, né, na direção a x. Eu pegaria isso aqui é parte real, né, de E0 a x exponencial de j ômega t. Daí essa aqui é o fasor E, certo? Eu pego esse fasor E, que é E0 a x, e uso isso para calcular o D, o vetor, né? Direto. E daí eu pego isso aqui, vezes exponencial de ômega t, e calculo a parte real. Né? Isso é num determinado ponto do espaço, né? Por isso que eu não botei a parte espacial, tá certo? É um campo num ponto de espaço qualquer, dado por esse valor, nesse ponto do espaço, quem é D e quem é P. Certo? E aí eu calcularia, né? Eu quero só calcular o P, tá certo? Porque isso aqui vai dar só vai fazer conta e não vai dar muita... Mas só para você... Daqui em diante é multiplicar por J ômega t, exponencial, parte real. Tá? O P é dado por essa expressão aqui, D igual a epsilon 0 é 0 no caso, né? Mais... mais P. D é dado por isso, né? Então, P vai ser epsilon 0, 1 menos J, ômega P ao quadrado, sobre ômega 0 gama, né? É 0 a x, menos epsilon 0 é 0 a x. Daí você tem aí o fasor P, certo? É 0 a x cancela, fica só esse termo aqui, menos J.
Daí um fator de escala aí, epsilon 0, ômega p ao quadrado é 0 sobre ômega 0 gama AX. Esse é o vetor P nesse ponto do espaço específico aí. Daí o P redondo, né? É parte real disso, cosseno, certo? Daí aparece essa fase aqui, isso aqui é exponencial de menos jp sobre 2. Então, isso aqui vai dar, é 0, ômega p ao quadrado, campo é 0, sobre ômega 0 gama, cosseno de ômega t menos π sobre 2, que dá seno de ômega t. Certo? Se o campo elétrico é dado por E0, isso aqui é AX, né? 0AX. A resposta está defasada de π sobre 2, a função seno. Né? Então é aquela história que eu falei do balanço, né? Só que o cosseno faz isso, certo? Isso aqui é o campo elétrico, o campo magnético, o vetor P, né? Está defasado da função seno, né? Defasado, né? De π sobre 2. Então, aqui que a gente falou na aula, né? Por que a resposta é defasada de π sobre 2? Porque quando você tem aquela história da ressonância, né? Você facilmente faz um balanço, alguém no balanço se mexer, né? Basta que você sincronize a sua frequência com a frequência natural do balanço. É o que eu fiz aqui. Ômega foi igual a ômega 0, certo? A amplitude, digamos, do balanço é máxima nos extremos. E a velocidade do balanço é máxima nesse ponto. Certo? Então, é melhor para mim. É claro, né? Eu posso sincronizar nos dois lugares ou aqui no meio. Eu aqui, ele dá uma paradinha, eu dou uma empurradinha. Eu aqui, eu pego ele em velocidade e ajudo ele a continuar. Certo? Eu venho junto e faço isso. Então, esse defasado de π sobre 2 é mais ou menos essa ideia, certo? Que é mais simples, menos esforço para mim sincronizar, ou seja, fazer o balanço continuar na frequência natural, empurrando ele quando ele vem com velocidade máxima, porque daí eu faço a minha velocidade, do que esperar ele parar e fazer isso. Certo? Mais ou menos essa ideia. Né? Então, a resposta está defasada de π sobre 2 em relação ao estímulo. Né? Mais ou menos isso. Esse aqui é o estímulo, né? Eu estimulo, né, π sobre 2 diferença, certo? Quando a velocidade é máxima, quando isso aqui é máximo. Certo? E vice-versa. Ok? Então, para mostrar as funções no tempo, né, são diferentes. Né? O D, também para mostrar também que o D, se você calcular, não é nem cosseno nem seno, é cosseno de alguma coisa com uma fase diferente, no caso desse número complexo aqui, certo? Então, desculpa. O D físico não é uma réplica de E, certo? Eles não são proporcionais, são campos defasados no tempo. Duas questões mais aqui, certo? Vamos fazer isso aqui é interessante. Muito bem. Vamos fazer esse aqui. E a gente começa a mexer um pouquinho com perda, né, e dispersão, certo? Isso aqui eu deixo para vocês fazerem, isso é só mexer lá nas... A gente já fez isso, mas agora comigo com perdas. Bom, então veja, considere que um condutor tem permissividade relativa epsilon', parte real, né, e uma condutividade sigma 0. Isso é a condutividade DC que você mede mais ou menos, né? Vamos usar ela para essa estimativa aqui. Admita que a permeabilidade relativa seja unitária. De acordo com a discussão da seção anterior, 742D, o material pode ser considerado como tendo uma permissividade relativa complexa dada por isso aqui.
né? Então, um condutor, né, pode ser considerado, se eu separo as duas coisas, eu incluo as propriedades de condutividade na permissividade, certo? Eu posso considerar esse meio como sendo um meio dielétrico, tendo uma permissividade relativa igual a epsilon', dado, e uma parte imaginária que tem a condutividade embutida lá, que vai ser menos J sigma sobre ômega epsilon zero, né? No caso aí, sigma, né? Certo? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui. Espera aí. Muito bem. Isso aqui é para calcular mesmo, né? Então vamos ver. Para um bom condutor, né? Deixa eu continuar a ler, certo? Isso aqui revisando a teoria, né? Para um bom condutor como ouro, cobre, etc., calcule o valor mínimo do parâmetro, ou seja, a parte imaginária dessa permissividade efetiva, certo? Para uma frequência máxima de 100 GHz. Ao valor mínimo, né? Qual o valor mínimo desse parâmetro para a frequência máxima? Na realidade, qual o... Nossa, está estranha essa questão aqui, né? Não, aqui é o seguinte, tá? Bom, isso aqui, à medida que aumenta a frequência, certo? Se isso aqui ficasse parado, né, no sigma 0 DC, vamos admitir que seja verdade, se eu aumento a frequência, a importância disso aqui começa a ser menor, certo? Começa a ser cada vez menor, certo? Então, se eu aumento a frequência, essa parte imaginária cai com a frequência, né? Então, a questão é essa, se F for 100 GHz, qual é o valor disso aí, certo? Para um bom condutor, né? Epsilon zero é conhecido, né? 8,854 vezes 10 a menos 12 farad por metro, né? Que dá 1 sobre... A gente fez isso lá, né? Isso aqui dá 1 sobre 4 epsilon zero da nona. Deixa eu fazer aqui rapidinho. Isso aqui dá 1 sobre 36 π, né? Vezes 10 a menos 9, né? Certo? Então, veja, qual o valor desse parâmetro? Da parte imaginária, certo? Vou chamar de epsilon duas linhas, igual a sigma zero sobre ômega epsilon zero. Vamos pegar F igual a 100 GHz. Vamos pegar um bom condutor. Qual é a condutividade de um bom condutor, pessoal? Eu falei para vocês nunca esquecerem de tomar aqui um. Qual o número? 10 a quanto? Alguém está lembrado? Não. Sabe? Silício intrínseco é 10 a terceira. Unidade assim, né? O bom condutor é 10 a sétima. Aquele número pode ser da cabeça. Por aí. Mais de 10 a sétima, né? Vamos botar 10 a sétima, certo? Que é um condutor que não é... Ou seja, ouro, cobre é 7 mais ou menos, né? 7 vezes 10 a sétima, por aí, certo? Entre 6 e 7. Alumínio é pior um pouquinho, cobre é melhor que ouro, né? Prata é bom também, certo? Então vamos lá, vamos botar 10 a sétima, 1 metro menos 1. Vamos calcular esse valor aqui, certo? Para ter uma ideia, né? Epsilon duas linhas vale aproximadamente 10 a sétima. Frequência vai dar quanto? Angular 2π vezes 10 a nona com 10 a segunda dá 10 a 11, certo? Epsilon zero é 1 sobre 36π vezes 10 a menos 9. Vamos ver como tem que olhar esse parâmetro. Epsilon duas linhas vale, π cancela, 36 por 2 dá 18, certo? 10 a 11 com 10 a menos 9 dá quanto? 10 a 2, né? Com 10 a sétima dá 10 a quinta, certo?
Então, veja, epsilon das linhas cai com a frequência em 100 GHz, vale isso tudo, 1,8 vezes 10 à quinta. Certo? Só ver uma coisa aqui rápido. Certo? Isso aqui o valor da parte imaginária da permissividade de um bom condutor. Certo? Um bom condutor tem um epsilon relativo dado por aproximadamente epsilon, que é o valor que seria lá, menos j nessa frequência. Vamos botar aqui o número. 1,8 vezes 10 à quinta. Isso aqui é da ordem do vácuo, certo? Da ordem de 1. Isso aqui é muito maior que isso. Então, um bom condutor, para todos os efeitos, tem uma permissividade relativa aproximadamente igual a menos j vezes a parte imaginária lá, certo? Que nesse caso seria 1,8 vezes 10 à quinta. Você pode até desprezar isso aqui. É tão pequeno que você pode desprezar. Certo? Tá? Então, essa é a primeira consideração que vocês lembrarem. Um bom condutor é como se tivesse uma parte imaginária de permissividade muito alta, né? A parte real desprezivelmente pequena. Certo? Quais são as consequências disso? A gente vai fazer agora, né? A gente pode calcular algumas coisas com isso. Certo? Ó, para epsilon aproximadamente igual a 1, então isso aqui foi para mostrar para vocês que em frequências, observe, isso é de 100 GHz, né? A frequência mais baixa é ainda maior, certo? Que é 1 sobre ômega. Tá? Então, por exemplo, nessa faixa espectral, eu posso, para todos os efeitos, dizer que a parte imaginária é sempre muito maior que a parte real. Tá? Então, essa é a questão 2i. Para epsilon próximo de 1, que é o que a gente falou agora, levando em conta a ordem de grandeza obtida no interior, mostre que a observação complexa dado tem partes reais e imaginárias iguais. Certo? Ora, n complexo ao quadrado é igual a epsilon relativo, né? Que vale 1 menos j epsilon do linha, digamos assim, certo? Botando aqui de volta. Se isso aqui é desprezível, né? N complexo ao quadrado, que é n menos j capa ao quadrado, é aproximadamente menos j epsilon do linha, certo? Tirando a raiz quadrada, vai dar quanto? N menos j capa dá quanto? Que é a raiz de menos j? Bom, é a raiz de E elevado a menos j pi sobre 4, né? Né? Que dá exponencial de menos j pi sobre 8, né? Mais ou menos, né, no caso, certo? Tem duas raízes aí, tá? Tem que tirar a raiz correta, que deu o sinal correto aqui, certo? Tá certo aí, pessoal? Alguma coisa errada? Aliás, isso aqui é pi sobre 2, tá? Eu estou ao contrário. Eu antecipei aqui o negócio e já botei 4 aqui na frente. Pi sobre 2. E aqui é pi sobre 4. Certo? Aí de epsilon duas linhas, vai ver já já. Isso aqui é o quê? Cosseno pi sobre 4 é 1 sobre raiz de 2, seno também. Né? 1 menos j sobre raiz de 2, epsilon duas linhas. Então, o que está dizendo aqui, né? Mostre que essas partes são iguais, dado por isso aqui. Né? Então, continuando, isso aqui vai dar 1 menos j. Então, as partes reais imaginárias são iguais. N igual a capa igual a isso sobre 2. E esse epsilon duas linhas está dado aqui na questão, né? Sigma 0, né? Sobre ômega epsilon 0. Então, uma observação complexa de um condutor. Certo? Então, lembre-se, eu estou esquecendo que ele tem condutividade. Estou dizendo que ele tem a permissividade cujas partes imaginárias do índice complexo são iguais. Dada essa condição, né, de ser muito grande, né?
Certo? O que mais que a gente pode ver aqui? Então, essa é outra questão importante, né? Sem resolver o problema do condutor, a gente pode extrair resultados importantes aqui. Questão 3i, né? Mostre que a profundidade de penetração delta do campo, definida como comprimento dentro do condutor em que a amplitude do campo decai para 1 sobre E de seu valor na entrada, é dada por isso aqui. Certo? Vamos analisar. Qual é o fator de propagação de um campo elétrico ou magnético dentro de um material cujo índice de refração é complexo, dado por N menos JK? Se o material entra no meio desse, né, digamos que a amplitude inicial dele seja zero, certo? Esquecendo a natureza vetorial. Ele vai se propagar aqui dentro com o quê? É zero, exponencial, menos J, índice de refração complexo, K0, vezes essa coordenada aqui, Z. Certo? É assim que se dá a propagação no meio, cujo índice de refração é complexo, N barra. Foi na última aula que a gente viu isso aí. Certo? Basta botar o índice de refração. Se for real, real. Se for complexo, bota o N barra aqui. K0 é o número de onda no vácuo. Então, isso aqui é alterado por N vezes K0. Certo? Bom, quem é N barra? É N menos JK. Então, o campo elétrico dentro de um condutor, né, seria, por favor, né? N menos JK, K0, Z. Tá? Tem a parte real, né? E menos J, N, K0, Z. E aqui menos J com menos J dá menos. Tá? Por isso que eu não posso botar mais aqui. Se eu botasse menos com mais J, dava mais. E aí a amplitude aumentaria, certo? Não pode acontecer, isso tem que diminuir. Tá? Então aqui dá menos, ó, exponencial de menos K, K0, Z. Então se você calcular a amplitude, ou seja, o módulo de E, digamos que isso aqui seja real, dá esse módulo aqui, que dá módulo de E0, tá? Exponencial, isso aqui é real, né? Menos K, K0, Z. Em que ponto do material isso aqui cai para 1 sobre E? Quando Z for tal que isso aqui dê 1, certo? Então aí você tem o que a gente chama de, para Z igual a delta, que a gente chama da profundidade de penetração do condutor. Você tem o quê? K, K0, delta igual a 1. Aí você pode calcular essa profundidade. Que é 1 sobre K, K0. Vamos calcular, certo? Acabei de calcular o K aqui. Está aqui, ó. Sigma sobre 2 ômega epsilon 0, vamos calcular. K0 é ômega sobre C, que é μ0 epsilon 0. Isso aqui vai dar profundidade de penetração. Isso é uma expressão super conhecida, viu, pessoal? Profundidade de penetração do condutor é dado por essa expressão que a gente vai deduzir agora. Está deduzindo usando o conceito básico, né? Então vai ficar aqui, ó, epsilon 0 cancela, ômega com ômega raiz dá um ômega em cima, né? Tá, ômega sigma, né? Sobre μ0, né? Sobre 2, certo? Ou a profundidade de penetração é raiz de 2 ômega 2πf, certo? Sigma μ0. Ou seja, observe, né? Dadas as propriedades de um condutor, eu sei a profundidade de penetração de uma onda eletromagnética no condutor. Aí de 1 sobre π f μ0 sigma, certo? Que é exatamente o que ele está pedindo para mostrar aí, certo?
Vamos calcular então. Profundidade de penetração de um bom condutor para o cobre, né? Vamos calcular para 10 a sétima, né? Em vez de fazer para o cobre, porque o cobre acho que é 6, deve ter um número 6. Né? A gente fez agora já, né? Sabe o valor, né? A gente pode arredondar aquele valor só para ter uma ideia. Para essas frequências aqui, para a gente ter uma ideia, tá certo? 1 kHz, 100 kHz, 10 MHz e 1 GHz, certo? Vamos calcular. Na realidade, não é melhor de calcular de novo, né? Bota aí mesmo, tá certo? Bota essas constantes, vamos fazer aqui. O delta, né? É 1 sobre a raiz de f vezes uma constante, tá certo? 1 sobre π zero sigma. Vou fazer aqui. Π, 4π vezes 10 a menos 7, né? Que é um π zero. Sigma é 10 a sétima, certo? Ficou ótimo aqui, tá certo? 10 a sétima cancela. 4 raiz da 2, π ao quadrado raiz da 2, né? Então, 1 sobre 2π raiz de f. Certo? Vamos calcular alguns casos aqui. Para f igual a 1 kHz, 10 ao terceiro, né? Vamos botar 10 kHz, porque é melhor, né? 10 kHz. Não, bota 1 kHz, bota a baixa frequência. Dá raiz de 1000 aqui, e dá 30, certo? Mais ou menos, né? 30 vezes 2, 60. 60 vezes 3, 180. Dá 1 sobre 200, ou seja, 1 sobre 200 do metro. Certo? Que dá 5 milímetros. 5 milímetros, né? Aproximadamente, tá? Mais ou menos. Se aumentar para... Eu fiz conta em 1, foi? Se a gente aumentar para 100... Isso aqui é 1 kHz, né? 100 kHz diminui de 100 aí, né? Diminui de 10. 500 microns. Um décimo, tá? Se você for agora para 10 mega, deixa eu ver quanto é que dá aqui. Dá 100 também, né? Botou de 100. 100 raiz de 100 dá 10, dá 50 microns, né? E aí por aí vai, certo? 1 giga, 100 vezes maior. Profundidade vai dar quanto? 10 vezes menor, 5 microns. Então o campo só penetra 5 microns no condutor. Ele só penetra, se ele não pode ir nem voltar, quer dizer, se ele não pode ir, o que acontece com a onda? Ela é devolvida. Isso que ele reflete. Então o metal vai refletir, sabe? Entra, fica uma energia reativa. Se você olhar, né, no condutor, você tem lá o condutor, a onda vai, penetra e volta. Mas fica uma energia aqui reativa lá dentro do condutor, sabe? Não sendo usada para nada, fica lá guardada. Mas não tem fluxo para lá, né? Fica uma energia reativa e devolve, sabe? Hein? Pode ser. Certo? Mas a reflexão alta de condutores é exatamente por causa disso, porque ele tem condutividade, né? É como se tivesse essa alta permissividade, parte imaginária de permissividade que devolve toda a onda magnética, né? Vamos fazer essa última questão aí. Isso aqui é muito usado, né? O pessoal... 1 kHz, por exemplo, 60 Hz dá quanto aqui? 60 Hz é a frequência que o pessoal usa aí, né? A profundidade de penetração é maior, certo? Isso aqui dá, se eu botar aqui, né? Essa funçãozinha aqui, né? 60 dá quanto? Dá 8, né? Raiz quadrada, mais ou menos. 16 vezes 3 dá quase 50, 1 sobre 50, né? Que dá 2 sobre 100, né? Dá 20 milímetros, certo? É isso? Vou fazer direitinho. Tá certo aqui, né? Mais ou menos, né? 2 sobre 100 que dá 20 sobre 1000, dá 20 milímetros, certo?
2 centímetros, né? Então, se você transmitir a energia 60 Hz num condutor em uma seção dessa, você não precisa fazer ele todo de material caro, né? Você faz só a parte em que o campo está penetrando, certo? Vai ficar mais na superfície, né? E daí o pessoal leva isso em consideração na hora de fabricar as coisas. Não penetra só 2 centímetros. Né? Olha, então vamos para a última questão aí. Bom, isso aí é a questão da dispersão, né? Para a gente só se familiarizar um pouquinho mais, né? A gente falou na última aula também sobre dispersão, né? E o que determina a dispersão no material é a relação entre ômega e a constante de propagação, que é o K aqui, que eu estou chamando de beta, certo? Então, esse aqui é um determinado material que tem essa dispersão aqui, certo? Essa funçãozinha aqui, né? Ela é característica de guia de onda, como a gente vai ver no capítulo 10, né? E de plasmas. Plasmas têm esse comportamento aqui, certo? Bom, isso é só a título de informação. Né? Vocês podem se deparar com isso no futuro, e, pelo menos no curso de guia de onda a gente vai ver isso. Mas a função ômega sobre beta é quem determina como um pacote de onda se propaga no material. Certo? A gente viu que a velocidade de fase, né, um pacote de onda que tem vários harmônicos que compõem esse pacote de onda, cada harmônico tem a velocidade de fase que é ômega sobre beta. Mas o pacote viaja com velocidade que é a velocidade de grupo de ômega de beta. Tá? Tá? Então, esse diagrama chamado diagrama de dispersão, essa função ômega de beta é quem determina essas características de dispersão do material. Então, se a função é ômega 2 igual a esse parâmetro, ômega p ao quadrado mais C2 beta 2, então a gente faz algumas perguntas aí, né? Qual a dependência de ômega para ômega muito grande, certo? Muito grande em relação a ômega p, né? Vamos fazer um esboço da função. Então vamos olhar rapidamente aqui. Se ômega é muito grande em relação a isso, é porque esse termo aqui é muito maior que esse, certo? Isso aqui é um número constante, né? Então, para ômega muito maior do que ômega p, esse parâmetro aí, ômega é aproximadamente beta c. Ômega linear com beta, certo? Tá? São linear, né? Se beta dobra, ômega dobra. Faço o esboço dessa função. Vou fazer. Para beta igual a zero, ômega igual a ômega p. Para beta muito grande, ômega linear, né? A derivada de ômega de beta, se você calcular, vai dar 2 ômega de ômega de beta. A derivada dessa função para a gente analisar, né? De ômega vai dar C2 vezes 2C2 beta, né? Certo? Em ômega igual a ômega p, certo? Beta igual a zero, né? Então, ômega p, isso aqui cancela, dá beta igual a zero, né? Se eu fizer ômega p aqui, então a derivada vai dar zero. Então, em beta igual a zero, a derivada de ômega de beta dá zero. Então, essa função tem derivada nula em beta igual a zero e é linear com beta para beta muito grande. Então, se você for fazer um gráfico, vai dar algo assim, para beta positivo. Aqui é ômega p, e começa ômega p, porque é quadrado, né? Ômega p ao quadrado mais beta 2C2. Então, ômega é sempre maior do que isso, sempre. Né? Então, o menor valor é ômega p. Então, isso aqui vai dar derivada zero aqui, e para beta muito grande, a função vira essa função linear aqui, beta igual a beta c, né? Ômega igual a beta c, né? Isso aqui vai dar algo assim. Derivada zero aqui, certo? Derivada zero, isso aqui vai começar assim, né? E vai tender. Tá difícil fazer, peraí. Algo assim, né? Tende a ser essa função linear aí, certo?
está muito achatado aqui, né? Um pouco mais rápido, talvez. Derivada zero. Então, o que é a velocidade de fase? É isto, esse valor aqui sobre esse valor aqui. Tangente desse ângulo. Velocidade de grupo é quem? É essa derivada aqui. Tá? Então, cada harmônico do sinal viaja nessa velocidade, que eles deslizam dentro do pacote, mas o pacote viaja com essa velocidade aqui. Essa velocidade aqui, se você calcular ômega sobre beta no regime de beta muito grande, dá quanto? Fiz aqui agora há pouco. Ômega sobre beta dá quanto? No regime de beta muito grande, dá a velocidade da luz. Então, essa curva aqui, né? A declividade máxima da derivada, né? É quando você estiver aqui nessa região. A derivada vai ficar assim, certo? Igual a velocidade da luz. Então, o VG, que é a declividade, é igual a C para beta muito maior do que zero, digamos assim, né? Muito longe. VG, a velocidade de grupo, é C. E aqui nessa região, a velocidade de grupo é menor do que C, porque a declividade é mais rasa, certo? Por outro lado, a velocidade de fase é sempre maior do que a velocidade da luz, porque essa tangente desse ângulo é sempre maior que a tangente desse ângulo aqui. Cada harmônico sempre está na velocidade acima da velocidade da luz. Mas o pacote viaja na velocidade menor que a velocidade da luz, né? Bom, essa questão. Qual é a velocidade de fase em função de ômega? Qual é o valor limite? Certo? Vamos calcular. A velocidade de fase é ômega sobre... Deixa eu chamar de V, não precisa desse P não. Sobre beta, né? Bom, quem é beta, né? Tem que calcular, né? Essa expressão, dessa expressão eu tiro beta em função de ômega, né? Beta 2 é igual a C2 é igual a ômega 2 menos ômega P ao quadrado, né? Então, beta 2 é ômega 2 menos ômega P ao quadrado sobre C2. Eu tiro. Isso aqui é positivo sempre, então beta é igual a ômega 2 menos ômega P ao quadrado sobre C. Esse tem a velocidade de fase. Ômega sobre isso. Ômega sobre ômega 2 menos ômega P ao quadrado. Isso aqui é raiz quadrada, né? Elevado ao meio, vezes C. Se quiser, bota ômega 2 em evidência, fica a velocidade de fase igual a 1, igual a C sobre, né? 1 menos ômega P ao quadrado sobre ômega 2, raiz quadrada. Que mostra que a velocidade de fase é sempre maior do que C, porque isso aqui é sempre menor que 1. Certo? Determina a velocidade de fase como função de ômega. Fizemos. Qual é o valor limite para ômega muito grande? Para ômega muito maior que ômega P, isso aqui vai dar 0. Né? Então, V vai dar aproximadamente igual a C, como mostrado lá. Certo? Velocidade de grupo, d ômega, d beta. Vamos calcular, certo? Acabei de fazer aqui uma derivada, não foi? Vou fazer de novo aqui. Aqui está a função, né? D ômega, d beta, dá 2 ômega, d beta, derivada, certo? Derivando ambos os membros, vai dar C2 beta. Né? Então, d ômega, d beta vale C2 beta sobre 2 ômega. Em função da frequência. Bota a beta em função da frequência. C2 beta sobre 2 ômega, né? Isso aqui vai dar o quê? Cadê o beta aqui? Está aqui em algum lugar. Olha o beta aqui, certo? Beta dado por isso. C2 sobre C dá C. Então dá isso sobre 2 ômega, né?
certo? C2 veio de onde mesmo? Veio, tá certo. Não, rapaz, está errado. Está faltando um 2. Está errado. Espera aí, pessoal. 2 ômega d ômega d beta é igual a C2 vezes 2 beta, que eu esqueci aqui. Derivada em relação a beta, né? 2C2 beta. Não tem esse 2 aqui, certo? Então, onde é que está aqui? Está aqui, né? Isso aqui não existe, né? Mais uma vez, tinha um C também que eu esqueci aqui, né? C2 sobre C ficou C. Então, VG vale C, né? Ômega 2 de evidência com ômega cancelado vai ficar 1 menos ômega P ao quadrado sobre ômega 2 elevado a 1 meio. O que essa expressão mostra? A velocidade de grupo é sempre menor que a velocidade da luz, por causa disso. O que mais? Para ômega tendendo a infinito, a velocidade da grupo tende ao valor, né, C. Ou seja, isso é uma expressão para dizer o seguinte: para frequências altas, tudo vira vácuo, certo? Praticamente, né? Então, a propagação tem que ser a propagação tradicional no vácuo, da velocidade de C, né? Olha outra coisa aqui. VP vale C sobre isso, né? VG é C vezes isso. VG vezes VP dá quanto? C ao quadrado. C é a média geométrica das duas. Tá? Se você sabe uma, basta fazer C2 sobre ela, sobre a outra. Tá? Ok? Bom, então vamos parar por aqui. Esse é um resumo dos tipos de coisas que você precisa saber, tá certo? Agora, façam, né, as contas. Isso só adquire familiaridade, sensibilidade fazendo. Nossa prova é quarta, né? Certo? Alguma dúvida? Certo. Bom, tem uma ata para vocês aí.